fizeste por mim. Como agradecer o sacrifício na cruz? Como expressar a minha gratidão? Tu és o amante da minha vida, tu és a beleza que me conquistou, tu és minha força, a minha fraqueza, e teu é o sangue que escorreu por mim. Como poderei esquecer-me de ti? Tu és Jesus, tu és Jesus, tu és a mão que acolheu meu coração. Tão grato estou, tão grato estou, tão grato estou por teres me dado a salvação. Vamos ainda cantar mais uma vez este coro. Vamos ficar em pé, depois vamos estar bastante tempo para estar sentados. Vamos louvar a Jesus nesta manhã. Há poder no nome de Jesus. Há cura no nome de Jesus. Há libertação no nome de Jesus, e Jesus está aqui para tocar na tua vida, para mudar histórias nesta manhã. Jesus está aqui. E onde Jesus está, alguma coisa boa tem de acontecer. Sonhos desfeitos são reconstruídos. Corações quebrantados são curados por Jesus. Ele está aqui. Jesus está aqui. Fecha os teus olhos. Diz: Jesus, eu preciso de ti, Jesus. Eu não sou nada, eu não posso nada, eu não quero nada sem ti. Tu és tudo para mim, Jesus. Aleluia. Como podemos agradecer? Nunca poderemos pagar se não entregarmos a nossa vida para serviço a Ele. Vamos cantar mais uma vez nesta manhã. Como entregar a minha vida por ti? Como tu fizeste por mim? Tudo o que é preciso Ele já fez. Aleluia. Como agradecer o sacrifício na cruz? Como expressar a minha
minha gratidão. Tu és o amante da minha vida, tu és a beleza que me conquistou. Tu és minha força, a minha fraqueza, e teu é o sangue que escorreu por mim. Como poderei esquecer-me de ti? Tu és Jesus, tu és Jesus, Tu és Jesus. Pai, nós estamos gratos por Tu nos amaste de uma forma tão grande e tão profunda. Amaste toda a humanidade, todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as cores, de todas as etnias, de todos os povos, homens, mulheres, crianças, idosos. Tu amas e amaste de uma forma tão profunda que deste o melhor que tinhas, Pai Santo. Deste o Teu Filho, nosso querido Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos gratos pelo sacrifício de Jesus. Nós estamos gratos a Jesus pela Sua vida derramada por nós. Nós estamos gratos pelo Teu Espírito que veio para ficar com a igreja e nos direcionar e nos fazer lembrar as palavras do nosso Senhor e Salvador. Nós estamos gratos, Senhor. Tão gratos estamos, Senhor. Estamos gratos por este milagre, Senhor, na vida da nossa querida irmã Eunice, Senhor, seus filhos, sua nora, seu genro, sua neta, Senhor, também. Obrigado, Deus, porque somos uma igreja de famílias, todas elas diferentes, mas famílias, ó Deus, onde um dia a Tua palavra entrou. E eu quero orar para as famílias que estão aqui, que hoje o inimigo tem procurado arrancar membros do caminho do Senhor, tem procurado arrancar filhos, tem procurado arrancar netos. Eu oro no nome de Jesus que este amor que um dia nos uniu possa alcançá-los de volta, e tal qual, Senhor, ó Pai, Oseias diz, essas cordas de amor com que Tu nos atas e nos atrais a Ti, eles possam ser novamente atraídos aos Teus caminhos, Senhor. Que as nossas casas sejam lugares de gozo, que os nossos lares sejam lugares de paz, que os nossos filhos sejam bem abençoados por Ti, sejam profetas e profetizas para esta nação e para as nações. Oh Deus, Deus Santo, grandes planos Tu tens para a Tua igreja, e toda a terra será cheia de conhecimento da Tua palavra como a água cobre. Então oramos para aqueles que estão a assistir na internet neste momento e estão a passar por momentos de doença. Oramos por aqueles que estão a passar por depressão e por tristeza de alma. Oramos agora que a Tua palavra, que não volta para trás vazia, possa entrar nesses lares, nesses corações e nesses ouvidos, e possa produzir cura agora no nome de Jesus. Nós tomamos a autoridade para repreender as forças das trevas, para repreender todo o trabalho de bruxaria, de feitiçaria, todo o trabalho contrário àquele sangue que foi vertido e que garante vitória no nome de Jesus. E oramos por liberdade total e completa. Oramos pela liberdade total e completa. E oramos, Senhor, ó Pai, que nesta manhã, ó Deus, não apenas nós, mas todos aqueles que escutam, Senhor, e que podem participar neste culto, possam experimentar a Tua presença sobrenatural, invisível, mas real. E assim como nós sentimos-te, Senhor, no profundo da nossa alma e do nosso ser, e encontramos fé para encarar o dia de amanhã e o dia de hoje, assim nós oramos no nome de Jesus, que a Tua palavra venha produzir isso mesmo, fé,
confiança no nome de Jesus. Amém, amém. Meus queridos, tomem os vossos lugares, se fizerem favor. Aleluia, estamos tão felizes com o Senhor. Os irmãos estão a pensar, então a escola dominical hoje está atrasada. Houve aqui um desencontro de datas. Então hoje não temos escola dominical, senão já estávamos atrasados para começar. Mas então temos um culto em que estamos mais à vontade na presença do Senhor. Amém? Gostam de vir à casa de oração ou não? Estava ontem a ouvir um comentário, nós publicámos na página da Aliança, e eu partilhei na minha página pessoal das redes sociais, e citei o versículo de Hebreus que diz: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, mas quanto mais nós vemos que se vai aproximando aquele dia. E nós sabemos que o inimigo vai procurar de todas as maneiras nos impedir de vir à casa do Senhor, colocar medo, colocar receios, que são normais e que nós devemos ter. Mas como eu dizia a semana passada e na quarta-feira também no culto, que os irmãos estiveram aqui, obrigado, o pequenino grupo que nos acompanhou, éramos 7, era um número perfeito, claro que não é perfeito para esta casa, tinha que ser 70, o próximo número, mas é bom começarmos com 7, nas quartas-feiras à noite o estudo bíblico. Estamos a falar sobre a igreja, se quiser se juntar a nós na próxima quarta, esta é a vossa casa. Muito bem, vamos falar de milagres de Jesus e vamos começar pelo primeiro. Nós estamos num país mediterrâneo, nós estamos em Portugal. Talvez se fosse no Brasil não era muito comum ouvir esta pregação nos púlpitos, mas imaginemos para nós, numa cultura mediterrânica, o que é que seria uma festa sem vinho, não é? Às vezes nós fomos missionários no interior e no nosso primeiro campo de missão nós não conseguimos encontrar casa em Moura, onde nós tínhamos o projeto de abrir uma igreja, no Alentejo. Então estava a ser construída a barragem do Alqueva e nós fomos por ali à procura, as rendas estavam todas tão caras, parecia que estávamos em Lisboa, não é? Tivemos o mesmo problema ano passado para encontrar aqui uma casa. Então fomos por ali fora e parámos em Pias, conhecida pelo vinho, não é? Parámos ali e no cruzamento estava ali muitos homens, estão sempre encostados à parede a ver quem passa e tal. E eu parei, abri o vidro e digo assim: olha, você sabe aqui dá uma casa para alugar? E logo um cavalheiro veio dizer: eu tenho uma casa para alugar, quer viver? Deus estava-nos a dirigir, não é? Nós tínhamos certeza que Deus estava connosco no carro, não era no barco, mas íamos de carro. Então fomos ver a casa e a casa era uma boa casa. Mas a casa tinha 3 adegas, uma à frente, uma a norte e outra a sul, ou a oeste, não sei bem para que lado é que estava virado, mas nós tínhamos só ali 3 adegas à nossa volta. Então os nossos vizinhos, quando havia vinho novo, bateu à porta, o vizinho lá do Zorrito, e trazia-nos o garrafão de água pé, dizia: pastor, olha aqui, tem um vinhozinho bom e tal. E nós aprendemos a beber com moderação, como é óbvio, como a Bíblia nos ensina, seja tudo feito com moderação e nunca perder o controle. Se perdemos o controle já estamos a falhar, não é? Mas a verdade é que qualquer festa tinha que haver, não é? Vinho. E é interessante que Jesus começa os seus milagres a transformar água em vinho. É uma coisa impressionante. Jesus realmente surpreende tudo e todos e muda completamente todas as coisas. E quando chegamos ali ao Evangelho de São João, ao capítulo 2, que eu convido os irmãos a abrirem connosco, nós vamos imaginar e vamos nos transpor na nossa imaginação para este casamento. Jesus, a sua mãe, os seus discípulos foram convidados para um casamento. E o casamento era sempre e é sempre uma altura especial. É sempre aquele momento especial. Eu sei que hoje em dia as pessoas já não se casam, preferem se juntar, mas nós ainda somos pessoas de compromissos. Nós gostamos de alianças no dedo, nós gostamos de compromisso, porque o cristão é uma pessoa de compromissos. Amém? Às vezes as coisas não correm assim tão bem, mas Deus também é sempre um Deus de segunda oportunidade. E de terceira oportunidade, senão eu não estaria aqui hoje. Então imaginemos este casamento. E é interessante reparar que Jesus inicia o seu ministério num casamento. É interessante reparar que o Senhor dá muita importância ao casamento. É interessante reparar que nos nossos dias, quando não se dá tanta importância a isso, e os mais jovens primeiro juntam-se para ver se dá certo e depois mais tarde terem um filho ou antes do filho, então decidem casar alguns, outros nem por isso. Mas na verdade é que Jesus deu importância e fez questão de marcar o seu poder, a sua manifestação, o seu primeiro sinal, como João chama, fazendo um milagre neste casamento. Caná é a terra chama-se Caná, onde houve o casamento.
Caná ficava mais ou menos a 12 km nordeste de Nazaré. Nazaré era a vila onde Jesus tinha crescido, ainda que ele nasceu em Belém, mas os seus pais eram de Nazaré. Caná era a terra de Natanael, uns discípulos de Jesus, o tal que era um discípulo que verdadeiramente ele era um homem que gostava muito de aferir as profecias, não é? Mas o mesmo que tinha duvidado acerca da divindade de Jesus. Podíamos ter visto isto no... Olha, vamos só ao capítulo 1, são uns versículos atrás do 2. No capítulo 1, no verso 45, nós vemos aqui Natanael, quando no verso 45 diz: Filipe achou Natanael dizendo: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, o Yoshua, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael é o primeiro a duvidar. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe lhe disse: vem ver. E Jesus viu a Natanael quando ele vinha ter com ele e disse-lhe: ora, aqui está um verdadeiro israelita de quem não há dolo. Disse Natanael: de onde é que tu me conheces? O que é isto? Confiança são estas? E Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estavas tu debaixo da figueira. E o estar debaixo da figueira não era a ver se havia figos. Para um israelita, estar debaixo da figueira é um local de meditação e de oração. E provavelmente Natanael podia estar a orar. Vou eu aqui especular um pouco. Os irmãos já vão-me perdoando, que eu gosto sempre de fazer assim, pintar os quadros com mais cor. E podemos imaginar o Natanael debaixo da figueira e dizer: Senhor, manifesta o teu Messias. Nós estamos há 400 anos de silêncio. Estamos debaixo deste império terrível de Roma. Senhor! E de repente Filipe vai lá: Natanael, onde é que tu estás? Estava ele debaixo da figueira, levanta-se da oração, da meditação e diz: olha, encontramos o Messias. E ele: uau, isto é que é uma resposta rápida à oração. Então sai daí, vai, e de repente quando chega um nazareno. Espera aí, Nazaré não. Nazaré é uma terra de gente mestiça, de povos, pessoas que não têm assim uma índole muito bonita. Quer dizer, é assim, de pessoas meio estranhas, negócios, negocietas, etc. E Jesus diz assim: olha, antes que Filipe te chamasse, eu já te tinha visto debaixo da figueira. E aquilo foi o sinal que ele precisava. Porque ele percebeu que Jesus, que é Deus, o tinha visto naquele lugar escondido. Nós temos uma figueira lá na nossa casa que herdámos da minha mãe. E é uma figueira que está mesmo até abaixo, até tocar no chão. Muito grande, com bons figos. Quem gosta de figos? Eu não sou grande apreciador, mas tenho que comer alguns. Quem gosta de figos aqui? Já prontos, já ganhei aqui uma série de irmãos, pelo menos os apreciadores de figos vão estar comigo na pregação até ao fim. Na verdade, aquela figueira, quando nós chegámos lá, a minha tia disse logo assim: Josué, vocês têm que limpar debaixo da figueira, porque metem o lixo todo lá debaixo. Há alguns que varrem para debaixo do tapete, outros põem o lixo debaixo da figueira. Porque a figueira esconde tanto que não se vê, as coisas estão lá debaixo. Então, algumas coisas foram para lá, assim, ferro velhos e coisas. Neste caso não era ferro velho, era um lugar de... Já estão a perceber porque é que Jesus disse que ele estava debaixo da figueira? Eu já estou a mudar a pregação e a falar sobre a boda de Caná e de repente estou a falar sobre Natanael e a figueira. Mas eu gosto muito desta passagem. Aliás, eu gosto muito de João. Está aqui o nosso doutor Jorge, que é um escritor e escreveu já sobre João um livro fantástico. Não sei se temos disponível na nossa livraria. Não temos o seu livro, irmão Jorge? Não. Que vergonha, não é? O irmão tem que trazer alguns para estar ali na livraria. Quer dizer, todos os amigos do pastor Gracino têm lá um livro e o irmão Jorge não tem o seu livro de João. Então, no próximo domingo, o irmão Jorge vai trazer o livro de João, porque vale a pena, que ele ofereceu-me um. E eu li durante as férias, parte é mesmo daqueles livros que não dá assim para ler de repente. Tenho que confessar que não acabei ainda de ler. Mas, na verdade, é fantástico. Bom, vamos então voltar à mensagem, ok? Então, Natanael, verso 49, disse: Rabi. Quer dizer, primeiro não vinha nada bem bom de Nazaré. A seguir já chama a Jesus de mestre, Rabi. Rabi, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel.
Uau! Como é que alguém diz primeiro que não vê nada bom de Nazaré e a seguir já diz, tu és o Filho de Deus? Porquê? O que é que terá acontecido debaixo daquela figueira? Eu acho que ficava só amanhã agora a pregar sobre isto. Se calhar nós precisávamos de ir para baixo de uma figueira um dia destes. Ou seja, para um lugar em secreto, onde nós rasgamos o nosso coração diante de Deus, onde nós lhe contamos as nossas ambições, nós dizemos, Senhor, eu preciso de um sinal, a minha vida não está a correr nada bem, eu não sei mais o que fazer. E quando saímos debaixo da figueira, de repente encontramos alguém porque vamos à casa de Deus, ou procuramos alguém que é verdadeiramente um servo ou uma serva de Deus, e essa pessoa traz-nos uma palavra de resposta de Deus, de conhecimento à nossa necessidade, e nós entendemos que nós verdadeiramente, nós temos um Deus que nos escuta, que nos vê, que nos conhece e que nos ama. Este é o nosso Deus. Foi pena não ter preparado a mensagem sobre a figueira, mas já fiquei com os bons pontos para uma próxima mensagem. Vamos então para o capítulo 2, ok? Com uma introdução. Então, 12 quilómetros de Nazaré, Caná, a terra deste homem, Natanael. Boa gente, então, pelo que estamos a entender. Gente sincera, gente que procurava Deus. E vamos então ler este texto ali a partir do verso 1 até o verso 11. Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Não têm vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E a sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e as encheram até acima. E disse-lhes: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então põe um inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe, os seus irmãos, os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Ok. Então vamos só primeiro identificar as personagens da história. Temos Maria. Os portugueses gostam muito de Maria, não é? Nós também gostamos de Maria. É um exemplo para nós. Maria tinha sido convidada, provavelmente por causa dela Jesus foi ao casamento, porque a sua mãe tinha sido convidada. Maria era uma mulher que verdadeiramente marcava a vida de várias pessoas, pela sua postura. Por alguma razão, Deus escolheu Maria para ser a mãe do Messias, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo em carne. Então, provavelmente, por causa dela, Jesus foi convidado. Por causa de Jesus, que é o segundo convidado, o segundo personagem, os seus discípulos também foram convidados, porque afinal ele era um mestre, como Natanael o chamou, ele era um rabi, tinha alunos, e os alunos que andavam com o mestre eram como se fosse a família chegada, como se fosse quase parte do lar. Eles iam com o mestre atrás. Na cultura mediterrânea é um pouco assim. Já ia aqui contar uma história de um casamento em que eu fui, que também éramos para aparecer assim 20 ou 30, e de repente apareceu uma multidão de gente, ao ponto que nós, que éramos os padrinhos, não tínhamos mesa para nos sentar. Mas isto seria outra história para outro dia. Então muita gente apareceu naquele casamento. E estávamos ali com Maria, Jesus, os discípulos, claro, temos os noivos, não é? O casamento tem que haver noivos. Depois temos os empregados, o mestre-sala, que era a pessoa que era responsável, ali como, vamos chamar, o mordomo, aquela pessoa que era responsável pelo todo o serviço do casamento, pelo catering, e também o esposo, que aparece aqui a falar como personagem também que intervém.
Temos, em segundo lugar, depois dos personagens, temos o problema. E qual era o problema deste casamento? O problema é que faltou o vinho. É assim que nos diz. Jesus tinha sido convidado, verso 2, e no verso 3 diz, faltou o vinho. Faltou o vinho e Maria, que sempre foi uma mulher que vivia para os outros e derramava a sua vida ao serviço dos outros, ela provavelmente por ser da família, aqui estamos um pouco a especular, mas para ser convidado teria que ter uma ligação àquele casal, e ao perceber que faltava o vinho, era um grande problema na altura. Era um problema porque um casamento que começasse com uma falta na cultura judaica, para os judeus, a cultura dos israelitas, daquele povo, todo o povo mediterrâneo, mas para os judeus, se começasse o casamento a faltar alguma coisa, era logo um mau sinal. Faltava alguma coisa logo nas bodas, era um mau sinal. Aquele casamento seria considerado, olha, lá vai aquele casal, olha o tal que faltou o vinho no casamento. E quando ele vinha para fazer algum negócio, então quem é aquele? Então aquele é aquele que faltou o vinho no casamento. E aquela senhora tinha um bebê, então de quem é o bebê? Olha, daqueles que faltou o vinho no casamento. E nunca mais eles se iam livrar daquela má fama que iria perseguir aquela família. Então era um problema sério. Não tanto por faltar o vinho para as pessoas beberem, mas para o escândalo que adivinha daí. Porque o vinho na cultura mediterrânica é algo muito mais do que uma bebida. O vinho na cultura mediterrânica faz parte da identidade. E nós que fomos missionários em Trás-os-Montes, no Alentejo, atrás dos montes ainda não bebia vinho, era uma criança, mim também não, mas nós sabemos muito bem que o vinho faz parte da cultura. Porque quando alguém que tinha uma adega, que tinha o seu vinho, e nós temos aqui pessoas também que têm familiares com adega, sabem que não há coisa mais maravilhosa que têm prazer, que é dizer, olha, este vinho foi eu que fiz na minha adega, tenho que provar. Não é? Nós quando íamos evangelizar, tínhamos que visitar muitos, já sabíamos, o copo tem que estar sempre cheio. E só molhar os lábios e nada mais. Porque senão eles vão sempre enchendo o copo. E quando nós damos por nós, estamos a falhar o alvo, estamos a falhar. Então nós aprendemos isso. Alguns tiveram que aprender a más custas. Graças a Deus, eu como cresci neste meio sabia que é assim que se tem que tratar. Então, o vinho faz parte da cultura, faz parte da identidade, faz parte da matriz do povo mediterrâneo, que era muito importante naquela cultura. Talvez quem venha de outros países, faz-me lembrar alguns irmãos às vezes que vêm de outros países onde não há alfarrobas, onde não há bolotas, e eu estava a ouvir pregar uma pregação sobre o filho pródigo que queria comer as bolotas, e eles pensavam que as bolotas eram restos de comida assim pressionados, como pedaços de comida pressionada. Não, é um fruto seco mesmo. Só que como não há nessas terras, eles imaginam e começam a inventar histórias a tentar explicar o que é bolotas, porque não conhecem. Mas na cultura mediterrânica, na cultura bíblica, é tão importante, quando nós vamos lá a Israel e vemos tudo isso se tornar realidade, é incrível. Então aquele casamento começava com um escândalo. E Maria preocupa-se com o pobre casal. Talvez Maria, como eu já referi, fosse da família e preocupasse com a própria família. Era impossível resolver a situação. Não havia como comprar vinho. Tanta gente, não havia como fazer chegar àquela hora. Não havia como. Toda a terra tinha provavelmente parado para o casamento. Não havia como. Não havia nada a fazer. Aquela família estava numa vergonha. Iria ficar numa vergonha. Era impossível. Mas é interessante quando nós lemos o versículo a seguir. Jesus é confrontado pela sua mãe, que lhe diz, eles não têm vinho. E Jesus disse, mas mulher, a mulher aqui não é no mau sentido. É no sentido, a própria palavra sempre nos preocupa muito dizer que o foco não está em Maria, o foco está em Jesus. Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora. Mas a sua mãe, ela sabia perfeitamente quem podia fazer, quem era a solução. Mediante o problema, Maria sabia qual era a solução. E Maria apresenta o problema a Jesus Cristo. Eu penso que nós aqui já temos uma grande lição. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que nós muitas vezes precisamos de apresentar o problema àquele que é a solução. Às vezes nós estamos num orgulho próprio, e eu falo para mim porque eu sou muito assim. Quando eu estou a passar por uma dificuldade, por um problema, eu gosto muito de orar pelas outras pessoas.
Se me pedem para orar, gosto de orar pelos outros. Mas quando há coisa que me bate à minha porta, eu não sei, sou eu que sou mesmo um crente muito estranho e vocês perdoem-me, eu estou aqui a confessar as minhas falhas. Mas eu sou mais fácil de orar pelos outros do que orar por mim próprio. Por mim próprio, não sei o que é que se passa, não sei se é um problema que eu tenho pessoal, mas tenho alguma dificuldade. E às vezes o problema até agrava-se simplesmente porque eu não apresentei o problema a Jesus. E às vezes nós somos assim na nossa vida, nós temos um problema e tentamos resolver o problema à nossa maneira, em vez de primeiro apresentarmos o problema a Jesus. E chegamos ao pé de Jesus, ele já não está fisicamente entre nós, mas deixou o seu espírito, e ele está quando o seu nome é invocado, e diz, fechamos os olhos, por exemplo, num lugar qualquer, entramos na despensa, se não temos um escritório ou um lugar qualquer, num lugar em que estamos, não tem outro lugar, vá para a casa de banho, sei lá, um sítio onde esteja sozinho, e apresenta o problema a Jesus, e diga, Senhor Jesus, eu tenho este problema, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo resolver. E se há algo que Deus gosta de fazer é resolver problemas impossíveis. Para nos mostrar quem Ele é, para revelar o seu poder. Então Maria apresenta o problema a Cristo. Mas Maria também apresenta àqueles que iriam executar, distribuir o milagre, no verso 5. Maria também apresenta o caminho, o método. E no verso 5 diz, sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto Ele vos disser. Então nós temos aqui outra coisa também muito importante para a resposta às nossas orações. E os irmãos vão ouvir falar disto vezes sem conta. É que a obediência precede a bênção. Há muitas pessoas que querem milagres de Deus, mas não querem obedecer a Deus. Há muitas pessoas que querem respostas de Deus, mas não querem fazer as coisas como a palavra de Deus nos ensina. E Maria diz aos discípulos, aos empregados neste caso, que iriam resolver o problema. Maria nem sabia o que é que Jesus ia fazer. Jesus podia dizer vinho e de repente, ali como uma nascente, nascia nas talhas e estavam cheios de vinho. Jesus podia dizer, olha, vão ali àquele armazém, está cheio de botijas, elas estão cheias de vinho, tragam. Ela não sabia o que Jesus ia fazer. Sabia que Jesus era a resposta para o problema, mas outra coisa que ela deixa como ensino. E sabem, em Portugal há muitos que são devotos de Maria. E nós dizemos aos nossos amigos devotos de Maria, vocês já repararam as palavras escritas que estão na Bíblia de Maria? Vocês já repararam o que é que Maria disse? E ficou escrito na Bíblia para nós podermos obedecer. Ela disse assim, façam tudo o que Jesus vos disser. Então, não vem uma Maria dizer para fazer coisas que Jesus não nos disse, de certeza. Essa será outra Maria qualquer. Não vem, primeiro porque não vem, porque há um abismo entre os mortos e os vivos, mas seria também outra pregação. A verdade é que as palavras de Maria são estas. E este é o método para a resposta às nossas orações. Fazer tudo quanto Ele nos disser. Às vezes nós não sabemos ainda tudo. Nós ainda estamos no início da nossa caminhada cristã. E à medida que nós vamos ter luz e conhecimento da verdade de Deus, nós vamos obedecendo essa verdade. Talvez nós só sabemos que temos que entregar o nosso coração a Jesus. Nós dizemos, Jesus, eu não entendo muito disso, mas ok, olha, aqui está a minha vida. Muda-me, perdoa os meus pecados. Já estamos a obedecer a alguma coisa, aquilo que a palavra diz, que é aquele que confessar os seus pecados e chamar e clamar e confessar que Jesus é o Senhor, ele obtém a vida eterna. Então nós já damos os primeiros passos, a seguir nós vamos perceber que alguma coisa que nós estamos a fazer não é certo. Porque não está de acordo com a palavra de Deus, nós não somos obrigados, mas porque nós queremos respostas de Deus, nós vamos obedecer. Mesmo quando a nossa inclinação da carne, do nosso eu, do nosso ser humano, pende para um lado, nós vamos ter que obedecer a Jesus, porque nós sabemos que quando nós obedecemos a Jesus, Ele faz milagres, Ele responde às nossas orações. Não vale a pena fazermos braço de ferro com Jesus, porque nós vamos sempre perder. Agora, quando nós obedecemos a Jesus, fazemos a sua vontade, os milagres acontecem. Então o método é fazer tudo o que Jesus vos disser. Por fim, vamos olhar para o milagre. Há muito ensino neste milagre. Diz que a seguir estavam ali, verso 6, postas 6 talhas de pedra, ou seja, eram recipientes grandes, tóneis, recipientes grandes de pedra.
E cada um destes recipientes cabiam muitos litros de água, cerca de 450 a 600 litros. Eram como depósitos de água bem grandes. Neste caso tinham um fim. Eram talhas para a purificação, porque os judeus nunca comiam sem lavar as mãos, e nós agora com o Covid também não devemos comer sem lavar as mãos, mesmo sem Covid também não devíamos comer sem lavar as mãos, mas agora muito mais, não é? E antes deles entrarem para qualquer oração, lavavam muito bem as mãos, lavavam a cara, lavavam as barbas, lavavam quem tinha barbas, não é? Então faziam todas aquelas purificações, aqueles cerimoniais que haviam, não vamos falar sobre isso. E eram essas talhas, não era tanto água fresca para beber, era mesmo talhas de purificação, mas que tinha a ver com purificação. Por isso eram talhas de purificação. Tinha a ver com purificação. Talhas de purificação. 450 a 600 litros para purificar. Eu penso que Jesus não faz nada por acaso. Jesus vai usar as talhas de purificação, 450 a 660 litros, implicava uma grande multidão. Imaginemos então o tamanho do escândalo que seria se não houvesse vinho para esta gente toda. Mas as talhas de purificação para nós que somos cristãos significam o seguinte: é que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Quem está a caminhar connosco nos primeiros passos na fé, eu quero vos dizer que Deus faz milagres, mesmo quando ainda estamos com a vida toda embrulhada, para nos continuar a dirigir no seu caminho. Mas depois de nós estarmos no seu caminho e nos desviarmos para a esquerda ou para a direita ou voltarmos para trás, Deus vai fazer os milagres quando nós afinarmos a nossa vida pela palavra que conhecemos. Quando nós obedecemos à sua palavra. E se nós queremos ver milagres na Igreja de Jesus Cristo aqui em Lisboa, e Deus quer fazer, nós precisamos de nos purificar e santificar. Precisamos ir a essas talhas de purificação, precisamos de nos purificar, precisamos de nos quebrantar diante do Senhor. E eu creio que Deus quer fazer milagres. Eu estou a ver Deus a fazer milagres no nosso meio. Eu estou a ver aqui nesta casa milagres acontecerem. Mas se não houver santidade, se não houver pureza, se não houver sinceridade, se não houver ausência de maldicência, de murmuração, de ódios, de estimação, de coisas ruins que o inimigo tenta semear no nosso meio para impedir nós vermos a glória de Deus, se nós não purificarmos as nossas vidas, igreja, nós não vamos ver isso acontecer. Mas se nós nos purificarmos, dizemos: Deus, perdoa-me. Tu sabes que a minha inclinação às vezes a fazer coisas que eu não quero fazer, às vezes a dizer palavras que eu não quero dizer, às vezes a fazer comentários que eu não devia de fazer. Senhor, oh Pai, purifica a minha língua, purifica a minha mente, purifica o meu pensamento, purifica o meu corpo. E quando nós estamos em santificação e em purificação, nós vamos ver Deus se manifestar. E Deus vai se manifestar. Obediência. Depois da recomendação de Maria, meus queridos, aqueles empregados tiveram um grande trabalho. Encher 450 a 660 litros de água naquele tempo não era abrir uma torneira. Não era ligar a máquina do furo. Não era ligar a bomba. Não. Sabe o que é que era? É ir ao poço. Ir ao poço com uns baldes, umas bilhas, buscar água, 450 a 660 litros de água. Quantas viagens eram feitas? Olha, eu ontem estava a preparar esta mensagem e dei por mim num estudo que uma associação chamada Oxfam, que fez uma campanha nos Estados Unidos para assinalar o Dia Mundial da Água, para as pessoas entenderem que nem todos têm a bênção que nós temos. Este dia se celebra-se 22 de março, foi uma notícia que passou nesta altura, e esta organização humanitária quis desafiar alguns jovens e cidadãos lá de um país desenvolvido a carregarem um balde com 5 galões, ou seja, cerca de 20 litros de água, durante o máximo tempo que conseguissem. É muito interessante. Se não quiserem ver os vídeos, procurem lá na internet. Então vêm algumas jovens com um balde de 20 litros de água. E eles dizem: olha, está aqui, isto é o que mais ou menos lá, em muitos países da Ásia, em muitos países de África, onde não há água potável, as mulheres e as crianças têm que carregar todos os dias, porque os homens vão trabalhar e as mulheres é que vão buscar a água ao rio, ao riacho ou ao poço mais próximo. Está aqui um balde de 20 litros a 9 litros, e carregam mais. Eles vão ali carregar. Ao fim de alguns passos, eles dizem: isto pesa mesmo muito.
Não, eles carregam durante alguns 6 quilómetros, outros mais quilómetros, muitas horas a carregar água, uns na cabeça. Alguns tentam pôr na cabeça, claro que aquilo é um gozo que eles estão ali a fazer. Não é um gozo, é uma lição, um objeto para eles entenderem a necessidade da água e como nós, mais envolvidos, podemos, e há tantas missões, graças a Deus. Olha, o nosso missionário Paulo Durão já abriu alguns poços em aldeias, não é? A importância de haver água canalizada. Então imaginemos o que era aqueles homens a carregarem. Claro que eles já estavam habituados a carregar água, não é? Como nós hoje a carregarmos 20 litros de água durante 6 km. Eu não sei quanto tempo é que eles procuraram, se havia um poço ali, eu não sei, mas demorou a encher. E ninguém questionou a forma. Eles obedeceram. E encheram 600 litros de água. Talvez os discípulos ajudassem, mas tinha que haver um esforço. Eu quero-vos dizer, terminar esta palavra nesta manhã, é que tem que haver sempre um esforço da nossa parte, se queremos ver o milagre de Deus. E o esforço às vezes implica nós termos que abrir mão dos nossos orgulhos pessoais. O esforço às vezes implica nós termos que abrir mão do tempo que passamos com coisas que sabemos que não contribuem nada para a nossa espiritualidade e santificação. O esforço significa, como a nossa querida irmã Eunice já disse no seu testemunho, levantar mais cedo e de madrugada orar. Implica algum esforço. Hoje toda a gente quer um milagre, mas quer assim. Fast food, ok, um drive-in milagre. Alguém me enviou um vídeo no outro dia. Bom, este é um bom exemplo, não é? Uma oração drive-in. Então a pessoa chegava ali ao guichê e dizia, quero uma oração. E o rapaz dizia, qual é a oração? Quer a pentecostal, quer a tradicional, que tipo de oração quer? E então a pessoa, avança para o próprio guichê. Lá estava um pastor, depois enganaram-se, foi um pentecostal. Não, eu quero uma coisa mais calma. Então lá vinha outro orar pela pessoa. E parece que nós estamos hoje em dia com cristãos assim. Querem que seja tudo feito, não é? Pastor, ora aí por mim. O milagre ainda não aconteceu, pastor. Alguma coisa não está a falhar, a sua oração não está a correr muito bem. Irmãos, nós não somos nenhum magos, nem temos poder algum. Poder quem tem é Deus. Eu até quero dizer que a maior parte de Deus tem prazer em responder à sua oração. É verdade que nós não sabemos orar, nós pedimos a alguém mais experiente na fé que nos ensina a orar, porque os próprios discípulos disseram, Jesus ensina-nos a orar. E precisamos de aprender a orar. Mas tantas vezes nós não temos respostas porque nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos encher os 600 litros de água. Nós não queremos caminhar vezes e vezes, ir ao poço e voltar, ir ao poço e voltar, ir ao poço e voltar, ir ao poço e voltar. E a talha parece estar sempre no mesmo, aquilo parece que não sobe. Parece que foi só 1 centímetro que subiu. Derramamos e só 1 centímetro, derramamos e só 1 centímetro. Mas eu quero te dizer que cada oração que tu fazes, cada busca que tu fazes da presença do Senhor, sim, a água está a subir, sim, a resposta está mais próximo. E no momento que tu menos espera, Deus responde à oração. Porque só o que Jesus faz é... Está cheio? Jesus, está cheio. 600 litros. Ok. Agora tirem e vão dar ao mestre de sala para ele provar. Água? Então, mas nós precisamos é de vinho. Tirem. Jesus, mas nós precisamos é de vinho. Tirem. Jesus, mas assim, Jesus. Mas eu preciso é daquela maneira. Faz assim. Jesus, mas assim não, eu gostava que fosse assim mais colorido, tipo, com fogo de artifício à mistura, sei lá, com um fumo assim, como os jovens gostam de luzes psicadélicas, alguma coisa assim, um milagre assim, tipo gênio da lâmpada, uma coisa que a gente vê nos desenhos animados. Não, é mesmo assim, faz o que eu estou-te a dizer para fazer. Senhor, mas fazer assim, Senhor, pedir perdão àquela pessoa, Senhor, mas eu rebaixar-me, Senhor, sim, é assim. E quando nós fazemos como Jesus diz para fazer, quando nós estamos a transportar a água, eles de repente não sei se começaram a cheirar pelo caminho. O que é certo é que quando o mestre de sala pega e olhou, não estava já água, porque senão ele nem sequer provava. Provou e disse, para tudo aqui, para tudo. Esposo, vem lá aqui. Venha, chama lá aí o noivo, o esposo, agora já é esposo, já casou. Chama lá o esposo, o marido, venha cá. Olha lá, o que é que tu fizeste? Então tu não sabes que em todas as festas, primeiro dá-se o vinho de reserva. O vinho com estágio de carvalho francês ou sei lá, ou americano. Primeiro dá-se esse vinho de reserva.
Depois de terem bebido uns copos, para eles depois já é igual, depois pode ver como é que é. Aquele vinho mais comum é o quê? O carrascão. Depois pode ver o carrascão. Ele já é tudo igual, a partir daí já é tudo igual. Primeiro vem o de reserva. Depois, se alguém quiser beber mais, já pode ser o carrascão. Agora, tu guardaste o de reserva especial para o fim. E o esposo? Eu não sei o que aconteceu no meu casamento, mas eu só sei é que Jesus esteve lá. E eu só sei que quando Jesus entra em ação, é tudo melhor. A minha vida antes de Jesus era boa. A minha vida antes de Jesus era mais ou menos. Eu até vivia uma vida mais ou menos, eu até era obediente, até tinha alguns valores que os meus pais me ensinaram. Eu tentava fazer as coisas corretas. Mas a minha vida depois de Jesus é muito melhor. E foi isso que o noivo aprendeu e aquele casamento experimentou. O poder transformador. E a terminar, este milagre revela, João chama de sinais, é o sinal que revela o poder transformador de Jesus. Nesta manhã eu quero dizer, não há situação impossível para Jesus Cristo. Não há cenário que Ele não possa transformar. O poder sobrenatural pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Nada é impossível para Ele se tu tiveres fé. E se tu caminhares no caminho que Ele te diz para caminhar. E se tu obedeceres à Sua palavra, tu vais ver como o cenário da tua vida vai mudar. A glória, o esplendor, o brilho, a majestade aconteceu. Toda a gente fazia festa. Uau! Este vinho era melhor. E devia ser tão bom que eles terminaram a glorificar a Deus e não a cantar "Oh Rita Arredonda a Saia". Porque, isto foi um private joke, porque provavelmente aquele vinho até não fez um efeito assim tanto de... mas fez um efeito de aleluia, aleluia. Não sei, estou aqui já a brincar um pouco com a situação. Mas a verdade é que quando Jesus entra, a alegria é outro tipo de alegria. Já não precisamos do vinho para alegrar. Porque nós temos o Senhor que tem o poder de transformar água em vinho. E, meus amados, eu sei que este é um ano difícil. Talvez como nunca vivemos nas nossas vidas. Mas é um ano de oportunidades. E Deus quer fazer grandes milagres aqui no nosso meio. Deus quer fazer grandes milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres. Eu estou todo derretido na presença do Senhor, ou pelo calor também. O nosso Deus é um Deus de milagres. Eu não sei qual é o milagre que tu precisas. Mas eu sei quem faz milagres e o seu nome é Jesus. E se tu acreditares em Jesus, depositares a tua vida, a tua fé, a tua confiança em Jesus, nós vamos ver milagres acontecer. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos nesta manhã. Se estás desconfiado, fica com os olhos abertos. Não vamos fazer nada estranho, nada disso. É só para não nos distrairmos. É só para nós nos concentrarmos um pouco e olharmos para dentro de nós. Não conseguimos olhar para o nosso coração, é um músculo, mas é no sentido de nós colocarmos o nosso pensamento agora naquilo que Deus quer falar. E o que Deus quer falar é o seguinte nesta manhã. Eu não sei qual é a tua situação, meu querido, minha querida, que vieste a esta casa de oração. Eu não sei o que é que tu estás a passar, mas Deus sabe, Deus conhece. Eu quero dizer que Deus quer mudar, Deus quer fazer milagres, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje. É o mesmo Deus dos teus pais, dos teus avós. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. Se tu deixares que Ele seja o teu Deus, Ele pode transformar, Ele pode pegar em coisas mortas como Lázaro, que havia 4 dias, e Ele pode produzir vida e transformar mau cheiro em vida. Ele pode transformar em água detalhes de purificação e trazer um vinho novo de alegria e de gozo. Ele pode utilizar essas talhas de onde estavam as tuas lágrimas de tristeza para transformar numa nova vida de gozo e de alegria. Se tu deixares Jesus tomar conta da situação. E nesta manhã, o que o Espírito Santo quer te dizer é assim: oi, acorda, busca-me,
Porque se tu me buscares, tu me vais encontrar. Se tu me procurares, eu vou-te responder. Se tu quiseres fazer o teu caminho à tua maneira, será as tuas consequências e o fim será aquilo que tu escreveres nessa página. Agora, se tu deixares que eu escreva na página da tua vida, então procura a minha vontade, fica em silêncio e fica quieto e busca a vontade de Deus para a tua situação, porque Deus tem um milagre e Deus tem novos milagres. Quando parece que a estrada chegou ao fim, quando parece que não há mais saída a não ser uma barreira, quando parece que é um precipício que está ali, há solução. Jesus está sentado no trono, Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele quer estender a mão para responder à tua situação. Então somente entrega o teu problema, apresenta o teu problema, apresenta o teu problema. Olha, eu vou fazer aqui um exercício. Podem abrir os olhos, um exercício psicológico, simples. Vocês querem pôr assim nas vossas mãos o vosso problema? Querem colocar? Imaginar qual é o vosso problema. Conseguem colocar aí nas mãos? Façam assim. Coloquem o vosso problema aí nas mãos. Estão a ver qual é o problema? Esse gigante, estão a ver qual é? Coloquem aí nas mãos. Está aí, é grande, não é? É pesado. Não se consegue mesmo, não é? É difícil de suportar. Estás a carregar isso há muito tempo, não é? É difícil de carregar. Faz agora este exercício. Olha, entrega agora a Jesus. Entrega a Jesus. Olha, se quiseres fazer assim, dobra os joelhos e entrega a Jesus. Diz, Jesus, está aqui, Senhor. O meu problema, a minha dificuldade está aqui, eu entrego a Ti, entrega agora a Jesus e deixa lá e larga o problema, larga, deixa nas mãos de Jesus agora. Diz, Jesus, agora é contigo, Jesus, agora é contigo, agora és Tu quem responde, agora és Tu quem faz a resposta, agora é contigo, Jesus. Faz este exercício, entrega a Jesus. Não leves de volta o problema, entrega a Jesus, deixa lá. Jesus está aqui, Jesus. Faz assim, deixa lá o problema, deixa, Jesus, é contigo agora o problema, deixa lá, aos pés da cruz de Cristo, deixa lá. Jesus já levou todos os problemas, todas as dificuldades, Ele já levou. Deixa, fica em paz. Fecha os teus olhos agora, sente a paz. Consegue sentir a paz? Consegue sentir a paz ou não? No nome de Jesus eu oro, Senhor, que a paz de Deus deixe agora sobre cada coração. No nome de Jesus, que sejam trocados, Senhor, ansiedades, sejam trocados moléstias, Senhor. No nome de Jesus seja trocado, Senhor, dor, pesar, seja trocado. No nome de Jesus, troca agora, Senhor. Troca agora por paz. No nome de Jesus, troca agora por paz. Troca agora por paz. Aleluia. Eu não sei se está entre nós alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Eu não quero terminar, eu já estou a terminar, aliás, já devia ter terminado, mas eu não quero sair daqui sem me dar uma oportunidade de tu entregares a tua vida a Jesus. Se ainda não fizeste essa decisão, não tomaste uma decisão e queres fazê-lo em fé, não é? Dizer, Senhor, olha, Senhor Jesus, eu creio que Tu morrestes por mim na cruz do Calvário. Eu creio que Tu és um Deus de milagres e que podes transformar a minha vida. Eu quero-te, Senhor, convidar a fazer parte da minha vida, Senhor. Eu quero viver uma vida que verdadeiramente seja uma alegria, mas que seja uma paz, mas que seja verdadeiramente a Tua vontade. Quantos querem entregar a vida a Jesus? Que talvez ainda quem não fez esta decisão e quer dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Pode fazer assim um sinal levantando o braço para eu poder orar por si? Há entre nós alguém, eu não conheço toda a gente. Eu estou a ver o teu braço, Deus te abençoe a tua vida. Há mais alguém aqui que não entregou a sua vida a Jesus e quer entregar? Aí atrás, estou a ver também o seu braço lá atrás, ok? Nós, como estamos nesta altura de pandemia, normalmente nós oramos. Eu não vou chamar à frente, mas no lugar onde estás, queres repetir comigo? Se há alguém em casa que está a tomar esta decisão de entregar a sua vida a Jesus, faça comigo esta oração. Repita agora estas palavras, repete estas palavras comigo. Diz assim, Senhor meu Deus, eu me entrego a Ti. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Eu quero ser melhor. Eu preciso de Ti. Eu me arrependo pela vida que não Te agrada. E ajuda-me, Senhor, a agradar-Te. Eu Te recebo, Jesus, como meu Salvador. Muda a minha história. Traz-me fé, paz, alegria. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Como é que se chama?
João, oh João, que decisão tão boa que o João tomou nesta manhã. Eu lembro-me, eu era criança ainda quando tomei essa decisão, mas lembro-me dessa decisão.